Olá, boa tarde a todos, boa noite, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1. Eu sou a professora Aline e na aula de hoje nós vamos continuar analisando alguns pontos referente à ideia de limite de função. Na aula anterior, nós vimos o que é o limite, como que nós analisamos o limite quando se tem uma determinada função. E para a aula de hoje, nós vamos falar de continuidade, né? Na verdade, vamos continuar falando de limite, mas um dos pontos, um dos conceitos da aula de hoje é a ideia de continuidade de função. Quando eu tenho uma função que é contínua ou não, e o que o limite, ou como nós podemos relacionar esse conceito de limite com a ideia de continuidade da função. Então, esses serão os principais conceitos da nossa aula de hoje, tá? E também vamos falar de limites finitos e no infinito. Diferenciar quando eu tenho um limite finito e quando eu tenho um limite no infinito. Então, falar dessas representações, dessas situações, falando da continuidade de uma função, ok? Então, o que é a continuidade de uma função? O que é limite, né? Então, quando eu falo em continuidade, está relacionada com a ideia da função ser ou não contínua. Então, é isso que a gente vai analisar na função, tá? Só um pouquinho. Então, essa é a ideia de continuidade de função. Se eu tenho uma função que é contínua ou não. Mas o que será que é uma função contínua? Como que a gente interpreta uma função contínua? O que é limite finito e infinito de uma função? Ou seja, quando eu estou analisando essa função, será que eu tenho um limite que está relacionado no infinito? Será que a gente tem esse limite no infinito? Como que a gente determina e representa esses limites? Então, nós vamos analisar essas características, esses pontos, em relação a essa ideia de continuidade, de limite finito e limite no infinito de uma função. Então, para a gente relembrar da aula anterior que nós falamos do limite. Então, quando eu analiso, quando eu interpreto um limite ou uma função tem limite. Quando você analisa valores próximos de um determinado A, de um determinado valor, aqui nesse caso, 2, valores à esquerda, ou seja, menores que o 2. Então, nós estamos analisando o limite pela direita. Significa que o limite de x² menos x mais 2, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a quanto? 4. E o limite quando x tende a 2 pela direita, ó, x tendendo a 2 pela direita. O 2 aqui, ó, é o mais para representar que é pela direita, e aqui o menos para representar que é pela esquerda. Pela direita é igual a 4 e pela esquerda também é igual a 4. Como? Os limites laterais, ou seja, o limite pela esquerda é igual ao limite da direita, o limite dessa função existe e é igual a quanto? É igual a 4. No estudo do conceito de limite, nós vamos analisar o comportamento da função em torno de um determinado ponto, em torno de um determinado x que está tendendo a A. E esse A é esse ponto, é esse valor. Na função anterior que nós analisamos, é esse x que estava tendendo a quanto? Tendendo a 2, né? Quando x tendia a 2, o y ele era igual a 4. Então, a gente analisa o comportamento. Uma das aplicações do estudo dos limites de funções consiste na avaliação da continuidade, ou seja, quando eu estudo o limite, se ele existe ou não, nós também estamos analisando se a função ela é contínua ou não.
Como que eu sei que essa função ela é contínua ou não? Por meio do comportamento dessa função. Então, por meio do estudo do limite, nós conseguimos determinar qual é a ideia de continuidade ou como uma função ela se comporta. E é isso que nós vamos falar agora, analisar essa ideia de continuidade de uma função, ok? Vamos ver o que é uma função ser contínua ou não. Aqui nós temos o exemplo de duas funções. A primeira, né, que está representada por meio de um gráfico, e a segunda. Comportamento gráfico de funções contínuas e descontínuas. Se fosse perguntado para você, qual das duas funções, a primeira ou a segunda, então aqui eu numero, tá? Primeira e a segunda, é uma função contínua. O que você acha que é contínua? Né? Quando a gente fala, por exemplo, um remédio contínuo, quando você tem que tomar, ou você vai ao médico, ou alguma pessoa que você conhece toma um remédio contínuo. Esse remédio contínuo significa que você vai sempre tomando esse remédio, não vai ter interrupções, tá? Eu não tenho saltos, eu não tenho mudanças. Agora, uma coisa descontínua, eu já vou ter uma ruptura, eu já vou ter uma quebra, eu posso ter um salto. Então, nesses dois exemplos, na primeira e na segunda função, ou no gráfico dessa função, a primeira é uma função contínua. Veja, aqui, ó, o gráfico, ele não tem nenhuma quebra, nenhuma ruptura. Nessa outra, ela é descontínua, porque aqui, ó, eu tenho um salto. Nesse intervalo, eu não tenho valores da função, tá? Então, aqui ela é uma função descontínua. Então, intuitivamente, quando a gente olha para o gráfico e determina se uma função é contínua ou não, a continuidade de uma função ela está relacionada com a ausência de lacunas, saltos ou interrupções em seu gráfico. Quem tem saltos? Essa. Quem tem interrupções? Essa. Então, essa é uma função contínua e essa é uma função descontínua. Outra ideia que nós podemos pensar é, se você colocar a ponta do lápis, da caneta, no início do gráfico e ele for até o final do gráfico, sem nenhuma quebra, sem nenhum momento você tirar esse lápis, essa caneta do gráfico, a gente pode considerar uma função contínua. Agora, aqui é diferente, ó. Eu sigo o gráfico, preciso tirar a ponta e continuo aqui. Então, a gente tem uma função descontínua. Essa é aquela ideia intuitiva, que a gente olha, que a gente analisa, mas nós temos uma definição para isso. Quando eu sei que uma função ela é contínua ou não. Então, vamos analisar qual vai ser as regras que a gente precisa analisar. Então, uma função f, ela é contínua em um determinado número a, se a f de a está definida, isso é, a está no domínio da função, ou seja, eu tenho a f de a e é um determinado valor, tá? Então, ela está definida. Nós temos que o limite da função, quando x tende a A, ele existe. Veja, quando que o limite ele existe? Quando o limite da função, quando x tende a pela esquerda for igual ao limite da função, quando x tende a pela direita, tá? Aí ele vai existir. E uma terceira regra para a gente analisar a continuidade é quando o limite da função, quando x tende a A, for igual à própria f de A. Aí nós temos uma função contínua, ok?
Como que a gente analisa essa continuidade, então? Esses 3 pontos precisam ser verificados. Esses 3 pontos precisam ser válidos. A f de A existir, o limite da função existir, ou seja, o limite à esquerda for igual ao limite à direita, e o limite, quando x tende a A, for igual a f de A, tá? A Luísa, só antes da gente ver e ver exemplos e continuar analisando essas ideias de continuidade, só uma dúvida que a gente teve, que a Luísa mandou aqui agora. Boa noite, professora. Ótimas aulas sempre. Que bom, muito obrigada. Gostaria de saber da data da sua B1, pois estou um pouco confusa com o calendário de provas e onde elas estarão disponíveis. Obrigada. Luísa, em relação às provas, em relação às datas, então, para quem está chegando agora, né, como o Renan mandou, seja bem-vindo, Renan. Então, é o seguinte, no AVA de vocês tem um calendário, e naquele calendário tem as datas das aulas, tem as orientações. E vocês também possuem no próprio AVA, então, a hora que você abrir o AVA, no canto superior direito tem um manual ou alguns manuais, tá? Mas naquele manual está explicado direitinho quando será essa prova, tem o calendário, tem a pontuação, tá? Com as informações, na verdade, todas as informações que você precisa. Então, nesse manual, você consegue a data certinha, quando vai ser, a quantidade de aulas, os dias específicos que a gente tem, ok? Então, é importante que vocês deem uma olhada, né? Nós já estamos na nossa 8ª aula da disciplina, falamos de vários conceitos anteriores, então, para quem está chegando agora, quem está assistindo às aulas, lembre-se que você tem as aulas disponíveis no AVA, as aulas anteriores, você tem o livro, tem o material da disciplina, tem as atividades. Então, para começar, tá? Né? Dou boas-vindas para quem hoje está assistindo a nossa aula. Todos sejam muito bem-vindos. Então, vamos ver o seguinte. Uma primeira orientação seria você dar uma olhada nesse manual. Lá no manual, você tem todas as orientações de como a disciplina funciona, as datas de prova, as pontuações, quais são as atividades que você precisa fazer. Ok? E lembre-se, você também tem acesso ao seu tutor, que é aquele tutor que manda mensagem, né? Então, você tem e pode estar tirando suas dúvidas com o seu tutor, que ele pode te orientar com mais detalhes, né? Ele também está por dentro de como a nossa disciplina funciona, ok? E lembre-se, o chat é a nossa ferramenta de interação. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, é importante que vocês encaminhem. Então, vamos lá ver essa ideia de continuidade, tá? Então, quando a gente analisa essa continuidade, tem 3 regras para nós verificarmos. Primeiro, a f de A. Segundo, se o limite ele existe, tanto pela esquerda quanto pela direita, e se a f de A for igual ao limite quando x tende a A. Esse é um exemplo de uma função contínua. E agora, nós vamos analisar um exemplo e verificar. Será que essa função é contínua ou não? Ou seja, quando você olha para uma função, essa é uma função escrita por partes. Por que por partes? Ela está definida quando eu tenho um x diferente de 1 e quando a gente tem um x igual a 1. Eu tenho uma parte e a outra parte dessa função. Então, nós vamos investigar se essa função ela é contínua em x igual a 1, justamente nesses valores onde a função ela é diferente ou ela é igual a 1. Então, vamos analisar. Como que a gente analisa? Pelas 3 regras. Primeira regra que a gente tem
é saber se da f, tá? A f de A, ou seja, se a gente está analisando quando x é igual a 1, a f de 1. A f de 1 existe? Existe, ó. X igual a 1. Quando x é igual a 1, quanto é o y? 2. Então, a f de 1 é 2. A outra regra, então aqui era a primeira. A segunda é o limite da f de x quando x tende a 1. Ou seja, como que eu determino o limite da função? Lembra da aula anterior? Quando a gente tem uma função, e quando eu tenho uma função polinomial, e aqui é uma função polinomial do primeiro grau, para a gente determinar o limite, nós podemos calcular a f naquele ponto. Aqui, ó. Quando x tende à esquerda ou quando x tende à direita. Lembra que eu tenho valores menores e valores maiores. Qual que é o limite de x quando x tende a 1? Então, nós vamos calcular a f de 1 aqui nesse ponto. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. E a terceira regra é se o limite, quando x tende a 1, é igual a f de 1. 2 e 5 são iguais? Não, são diferentes. Então, essa é uma função descontínua, tá? Então, a gente tem essa ruptura aqui quando o x ele é igual a 1. Então, caso tenha uma questão, algo que você precisa determinar se é contínua, né? Se a função é contínua ou não, como que você vai fazer? Analisando essas três regras. F de A, limite da função quando x tende a A, e se o limite e se a função são iguais. Vamos analisar esse outro exemplo para verificar se ela é contínua ou não quando x é igual a 4. Como que a gente começa analisando? Primeira coisa, calcular a f de 4. É o primeiro ponto que a gente tem que fazer, calcular a f de 4. Então, vamos lá. Essa é a função. Primeiro, a função está definida em x igual a 4 e é dada pela expressão 2x mais 3. Ou seja, quem que é a f de 4 vai ser 2 vezes 4 mais 3. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Então, ok, a f de 4, ela existe. 2, nós vamos analisar o limite, tá? O limite da função quando x tende a 4. Primeiro, nós vamos analisar pela esquerda, ou seja, valores menores que o 4. Onde nós vamos olhar, ó, aqui, 2x mais 3, que define quando tenho valores menores que o 4. Ó, x menor que o 4. Então, como que a gente calcula? Nós vamos substituir na função, que é na primeira, nessa aqui. No lugar do x, a gente substitui por 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11, tá? Então, aqui, o limite quando x tende a 4 pela esquerda é 11. Quando x tende a 4 pela direita, ou seja, quais são os valores maiores que o 4? No lugar da função, a gente vai substituir agora nessa. Por quê? Porque eu quero valores maiores, e é aqui que está definida. 16 por 4, 4. 4 mais 7, também 11. Então, veja, o limite, ele existe e é igual a quanto? 11. Então, a primeira regra está satisfeita, é 11. A segunda regra também está satisfeita e pela terceira, o limite da função tem que ser igual a f no ponto. Qual que é o limite que a gente acabou de encontrar? 11. Qual que é a f de 4? Também 11. Como? Nós temos que
o limite e a função é igual a 4, igual a 11, né? São iguais. A função, ela é contínua em x igual a 4. Então, a gente analisa o comportamento dessa função. E por meio desse comportamento, que está relacionado também com a ideia de limite, nós temos se essa função, ela é contínua ou não. Tá? Então, como que eu analiso esse comportamento da função? Analisando se ela é contínua ou se ela não é contínua. E aí você precisa determinar e interpretar situações que trazem essas representações, ok? Então, agora a gente tem uma atividade que fala do custo de produção. Os analistas de produção de certa empresa determinaram que o custo em reais para produzir X quantidades de unidades de seu principal produto pode ser modelado por essa função custo. Vai ser X, se o X estiver variando de 0 a 200, e vai ser 25x mais 5.000 dividido por x menos 150, se o x for maior que 200. Então, você precisa determinar o custo da empresa é sensivelmente diferente se a produção é ligeiramente inferior ou superior a 200 unidades, ou seja, quando você analisa o comportamento dessa função com o x relacionado a 200 unidades, ou seja, será que essa função ela é contínua ou descontínua? Então, quando x ele é igual a 200, eu vou escrever aqui, ó. Nós temos uma função contínua ou descontínua. Eu vou deixar um tempinho que eu gostaria que você realizasse, né, para calcular se essa função ela é contínua ou descontínua. Nesse ponto, 200. Lembre-se, você tem 3 itens e eu vou colocar aqui do lado esses 3 itens para você lembrar da continuidade, tá? Tenta fazer, veja se ficou alguma dúvida. Eu falo que esse é um momento importantíssimo. Aproveita esse momento, tá? Que a gente está aqui vendo, revendo alguns conceitos, para que você tire suas dúvidas. Isso é muito importante, tá? Então, esses 3 pontos você precisa analisar. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, também aproveite para mandar pelo chat. Já eu retorno e a gente faz a correção dessa atividade juntos.
Vamos então retornar e calcular qual que é, ou na verdade, né, se essa função é contínua ou não nesse 200, né, nesse ponto igual a 200. Então, a primeira coisa é calcular o custo de 200 unidades, ou seja, você vai substituir na primeira parte dessa função o x por 200. Então, se o c de x é igual a x, o custo das 200 unidades é igual a quanto? 200. Por isso que o custo de 200 é 200. Ok? A próxima é nós calcularmos o limite da função quando x tende a 200 pela esquerda e o limite quando x tende a 200 pela direita. Ficou os dois pela esquerda, né? Deixa eu só mudar aqui. Pronto. Um pela esquerda e o outro pela direita. Opa! Um pouquinho. Agora sumiu a representação. Acho que agora vai. Gente, cadê a representação que a gente tem aqui? Agora sim, ó. Pela esquerda e pela... gente, estava certo. A professora que não prestou atenção. É isso mesmo. Só um pouquinho. Ó. O limite da função, quando x tende a 200 pela esquerda, L é igual o limite de x. Então, quem que é a função quando a gente está olhando pela esquerda? Ou seja, valores menores que o 200. Ela é definida por x, que é igual a 200, tá? Então, o limite pela esquerda é 200. Agora, nós vamos analisar o limite à direita. Agora sim, ó. O limite à direita é quando a função assume valores maiores que 200. Que parte que está definida a função quando eu tenho valor maior que 200? 25x mais 5.000 dividido por x menos 150. Ou seja, quando você substitui no lugar do x por 200, você vai encontrar que o limite da função, quando x tende a 200 pela direita, também é 200. Ou seja, as três regras, o custo, né, de 200, ou seja, a f de 200 existe e é 200. O limite à esquerda é igual ao limite à direita, então o limite da função também existe. E como o custo, ou seja, a função, custo é 200 e é igual ao limite, nós temos que a função é uma função contínua em x igual a 200. E esse é o gráfico, o comportamento da função. Até os 200, nós temos aqui, ó, uma função crescente. Depois do 200, ela já tem um outro comportamento. Mas por mais que ela tenha aqui uma mudança, ó, eu não tenho ruptura. Se você colocasse a caneta ou o lápis, ó o comportamento dela. Eu não tenho ruptura. Então, essa é uma função também contínua. Quando a gente interpreta, quando a gente analisa essas informações de ser contínua ou não, essas três regras, elas são válidas. Quando a gente está analisando uma função, e até essa ideia de continuidade, de comportamento, nós podemos ter valores cada vez maiores ou também valores cada vez menores. Ou seja, eu tenho números muito grandes e eu tenho números pequenos, né? Bem pequenos. Para ambas as situações, precisamos realizar estudos com base em um conceito matemático essencial, a noção de quê? De infinito.
Então, agora, nós falamos de limite, falamos de continuidade, então agora nós vamos relacionar a ideia de limite com continuidade de função e também com a ideia de infinito. Quando nós temos um limite que tende ao infinito, o limite de uma função, quando eu tenho um número muito grande, ou quando eu tenho uma função contínua, como que a gente analisa ou interpreta esse tipo de limite? Então, nós vamos falar de limite finitos e no infinito. Então, quando eu tenho um número que é muito grande e quando a gente tem um número que é muito pequeno. Para analisarmos o valor do limite, caso esse exista, porque algumas vezes o limite ele não vai existir, devemos substituir o valor de A na função, certo? Nós vimos isso na aula anterior e fizemos isso na aula de hoje. Esse procedimento permite verificar o comportamento da função em torno desse ponto. Então, eu posso conhecer qual é o comportamento, qual é a relação dessa função quando a gente tem uma determinada situação. Mas a gente tem alguns casos que são considerados casos especiais e que a gente precisa ter uma determinada atenção para esses casos. Vamos ver. Olha só, tem até uma atenção aqui para você. Em alguns casos, quando substituímos o valor de A na função, podemos encontrar resultados como uma divisão por zero e casos de indeterminações, ou seja, quando você tem uma divisão por zero, isso significa que à medida que se aproxima do a função tende ao infinito ou ao menos infinito. Ou seja, pode ser que você tenha um número muito grande, então vai tender ao mais infinito, ou um número muito pequeno, vai tender ao menos infinito. Então, lembra, quando a gente tem uma reta, aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho valores positivos e aqui eu tenho valores negativos. A reta é uma reta infinita, tá? Então, para cá, nós temos valores que tendem ao infinito e ao mais infinito, porque são valores muito grandes, e aqui são valores bem pequenos, tá? Então, por isso que a gente fala que quando você tem uma divisão por zero, esse valor que você está analisando, que é quando x tende a A, pode ser, ou pode ser que esse número tenda ao infinito ou ao menos infinito. Só que, além dessa divisão por zero, nós podemos ter dois casos que nós chamamos de indeterminação, ou seja, quando você tem zero sobre zero, é um caso de indeterminação, e quando você tem infinito sobre infinito, também é um outro caso de indeterminação. E como que a gente calcula? Nós vamos ter que realizar ou utilizar alguns métodos que são métodos específicos para resolver esse tipo de indeterminação. E são esses pontos, essas características que nós vamos analisar agora, tá? Então, vamos ver dois exemplos. O primeiro, o limite de x ao quadrado mais 3x quando x tende a 3. É uma função polinomial. Para determinar o limite, você pode substituir o x, que é 3, aqui nesse x. Então, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, mais 3 vezes x, que também é 9. 9 mais 9 é 18. Então, o limite dessa função, quando x tende a 3, é 18. Tudo bem? Outro exemplo, o limite de 1 sobre x, quando x tende a 0, é o quê? Infinito. Essa é a regra que nós acabamos de ver aqui, ó. E eu vou colocá-la novamente para analisarmos. Então, quando você tem uma divisão por zero
E aqui é a divisão por zero, ó. 1 sobre x, quando x tende a zero, ia ficar 1 sobre zero. Quanto que é? Infinito. Divisão por zero. Isso significa que à medida que que se aproxima do a função tende ao infinito ou a menos infinito. E nós vamos ver agora essa representação quando eu tenho um gráfico, tá? Quando esses valores, como eles se comportam. Então, por que esse valor vai ser infinito? Veja, 1 sobre x, quando x tende a zero, o x ele é diferente de zero. Ou seja, quando eu faço essa divisão, o x ele não pode ser zero. Aí você pode perguntar, mas professora, como que o x não pode ser zero se ele está tendendo a zero? Lembre-se, ele está muito, 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 muito próximo do zero, mas ele não é zero. E pela definição, nós temos que a divisão por zero vai ser mais infinito ou menos infinito. Então, aqui a gente vai analisar pela tabela os valores desse limite. Quando x tende a zero pela direita, ou seja, valores maiores que zero. Quando x tende a zero, ele não se define. Se você tiver com uma calculadora ou até pela calculadora do celular, se você colocar 1 dividido por zero, você vai ver que vai estar escrito essa divisão não existe, não está definido, tá? Agora, quando você tem 1 sobre 0,1, é 10. Por que 1 sobre 0,1? Porque esses valores do x, aqui, ó, eu estou substituindo nesse x. Então, é 1 sobre x, ou seja, 1 dividido por 0,1 é 10. 1 dividido por 0,01, 100. 1 dividido por 0,001, 1000. 1 dividido por 0,0001, 10.000. Veja que quanto mais a gente se aproxima do zero, maior é esse valor. De 10 foi para 100, que foi para 1.000, que foi para 10.000, que iria para 100.000, 1 milhão. Então, esse valor, ele está cada vez mais aumentando. Diferente de quando a gente analisa quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, valores menores que o zero. E aí, você substitui em 1 sobre x. Não se define no zero, mas se define no menos 0,1. Veja que eu estou analisando esse x, um é positivo, outro negativo, aqui considerando valores menores que o zero. Menos 0,1, menos 10. Menos 0,01, menos 100. Menos 0,001, menos 1.000. Veja que está cada vez mais diminuindo. Então, está tendendo para o menos infinito. Então, olha aqui quando a gente tem. Quando x se aproxima de zero pela direita, ou seja, direita, ó, o y, ele cresce indefinidamente. Vamos voltar aqui, ó. Esse é pela direita. O que está acontecendo com o y? Ele está crescendo indefinidamente, ou seja, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é infinito. Agora, quando a gente está analisando pela esquerda, ou seja, o limite de 1 sobre x pela esquerda é o que? Menos infinito. Então, aquela regrinha, aquela definição, sabe aquele quadro verde que tem aquelas informações? Ele é importantíssimo para você. Quando você analisa, identifica esses valores e o comportamento que essa representação ela pode assumir, ok? Então, seja uma função definida em todo número em um intervalo aberto e contendo A, exceto possivelmente no próprio A, quando x tende a f de x cresce ou decresce indefinidamente, como que a gente escreve? O limite da f de x com x tendendo a
é infinito, então se eu tenho uma função que está crescendo, 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 ou o limite da função quando x tende a vai ser menos infinito, quando eu tenho uma função que decresce. Quando eu tenho uma função que o seu comportamento ele tem diminuído e não crescido, como a gente pode analisar e interpretar nessa situação. Só um pouquinho. Isso. Tá? Vamos ver um outro exemplo dessa situação. Veja, quando eu tenho o limite, tá? De menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2. Aí a gente vai analisar. Quando eu tenho valores menores que o 2, ou seja, 0, 1, 1,5, 1,9, 1,99, 1,999 são os valores do x. E aqui nós temos valores para o y. Veja que tanto para a direita, né? Então, aqui é a esquerda porque são valores menores. Aqui à direita são valores maiores. Qual que é o comportamento dessa função? Essa função nós temos um valor, né, uma representação, que essa função ela só está crescendo ao menos infinito. Ó, vou até voltar aqui no gráfico para a gente olhar. O que acontece quando a gente aproxima o valor do x do 2 pela esquerda? Então, aqui é a esquerda. O valor do y está tendendo ao menos infinito. Quando a gente aproxima o valor do x pela direita, ou seja, valores maiores que o 2, 4, 3, 2,5, 2,1, pela direita também está tendendo ao menos infinito. Ou seja, no x tendendo a 2, quando a gente tem aqui uma assíntota, que a gente chama de assíntota, você vai ter valores menores que o 2 tendendo ao infinito e também maiores que o 2 tendendo ao infinito. Então, o limite de menos 1 dividido por x menos 2 ao quadrado com x tendendo a 2, quanto que é? Menos infinito. Então, essas representações da função são representações que a gente tem que podem ser interpretadas, identificadas por meio desses valores que a função ela pode assumir. Essa reta aqui, ó, ela é chamada de assíntota da função. E você consegue observar que valores à esquerda, né, eles são os mesmos que os valores à direita. E quando a gente tem limites infinitos, ou seja, o limite, quando tende a um determinado valor, ele pode ser infinito, menos infinito, infinito ou menos infinito. Então, veja, quando você tem um x tendendo a A e ela é chamada de assíntota dessa curva, se pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeitas, ou seja, se você tem o limite da função e o x tende a A, ele é infinito, quando o limite da função, quando o x tende a A, é menos infinito, tá? Então, ó, um é mais e outro é menos infinito. Quando você tem que o limite da função, quando x tende a A pela esquerda, é igual a infinito, e quando você tem o limite da função, quando x tende a também pela esquerda, menos infinito. Ou seja, tanto pela esquerda quanto, pela direita, nós analisamos o comportamento dessa função e você vai identificar qual vai ser esse limite. No exemplo dessa função anterior, nós vimos que tanto o limite pela esquerda quanto o limite pela direita foi menos infinito. Então, aquele A, ou seja, aquele valor do A
que no caso foi o 2, ali nós tínhamos uma assíntota. E quando você olha para o gráfico, o seu comportamento, ele estava tendendo ao infinito, tá? Então, na aula de hoje, nós falamos de continuidade, quando você tem uma função que é contínua ou descontínua, ou seja, quando que ela é contínua? Quando a f no ponto existe, quando o limite existe e quando a f e o limite são iguais. E lembre-se, se você tiver um gráfico para analisar se a função é contínua ou não, veja a representação dele. Se ele não tiver uma ruptura ou um corte, nós temos uma função contínua. Agora, se ele tiver essa ruptura, esse corte, a função ela não vai ser contínua, tá? Isso é importante que a gente analise. Quando que ela é... Deixa eu voltar aqui. Aqui tem o gráfico, ó. Quando x tende a A, essa é a assíntota. Então, a continuidade. Nós vimos esses três pontos. F está definida, limite existe, e o limite da f quando x tende a A é igual à própria f de A. E os limites infinitos. O limite da f de x quando x tende a A pode ser mais ou menos infinito, dependendo da representação, dependendo da situação que você tem. Ok? Então, finalizo aqui a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver limite no infinito. Então, nós vamos analisar a função quando esse x aqui, ó, estiver tendendo ao infinito, tá bom? Que é um outro tipo de limite que a gente analisa também com as funções, com as representações que a gente viu ao longo da aula anterior e também dessa aula de hoje. O limite, que é o comportamento, que é a representação de uma função por meio das informações das situações que a gente tem, ok? Desejo uma ótima semana a todos vocês. Obrigada pelas participações, pelas perguntas e até a nossa próxima aula. E se cuidem, tá? É importante nesse momento todos nos cuidarmos. Grande abraço, até a próxima.